capítulo 49, versículo 22, 23 e 24. Quem encontrou, diga amém. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre os muros. Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele e o odiaram. Mas o seu arco habitou na força e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus poderoso, o Deus de Jacó. De lá é o pastor e a rocha de Israel. Eu quero nesta manhã ministrar subordinado ao tema José, um ramo frutífero entre arcos e flechas. O nosso cérebro, ele é conceptivo de comportamentos que podem marcar a nossa história. E passei a perceber que o cérebro, ele vai sendo atingido por colapsos de momentos, e o cérebro, ao trazer os traumas do passado, ele vai trazer as mesmas toxinas sobre o corpo, em forma de rancor, mágoa, tristeza, e isto, psicologicamente falando, vai trazendo doenças psíquicas, psicológicas e emocionais. E o cérebro, ele tem 90 segundos para raciocinar todas essas atitudes, e a atitude que se forma é o que vai definir toda a nossa história. E em Gênesis capítulo 49, nós vemos a narrativa onde Jacó ele está cumprindo um costume patriarcal, onde Jacó ele vai abençoar todos os seus filhos. Então, quando Jacó ele começa a abençoar os seus filhos antes da sua morte, ele estava retratando a própria realidade de vida dos seus próprios filhos, a saber, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Mas quando chega a vez de Jacó abençoar o seu filho José, ele diz: José é um ramo frutífero plantado à fonte de águas, uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos ramos avançam sobre os muros. Com rancor, os flecheiros lhe dão amargura e o perseguiram com seus arcos e flechas. Quando Jacó diz que José ele é um ramo frutífero, observe que o verbo não está no passado, porque Jacó não diz José foi um ramo frutífero. Observe também que o verbo não está no futuro, porque Jacó não diz José será um ramo frutífero. Então, quando Jacó diz que José é um ramo frutífero, ele não está dizendo que José era, ou que José será. Ele está dizendo que José é um ramo frutífero. Porque para Deus não importa se você foi, para Deus não importa se você será, para Deus o que importa é se você é. Logo, o que Jacó está dizendo é: José, ele foi um ramo frutífero em toda a sua vida. E isto é tão verdade, que você vai perceber que José, ele foi frutífero na casa do pai. José, ele foi frutífero na casa de Potifar. José, ele foi frutífero na prisão. José, ele foi frutífero no Egito. E observe que Jacó, ele não diz que José é uma árvore
ele diz que José é um ramo frutífero. E todos aqui sabem que toda árvore, ela tem muitos ramos. O que Jacó está dizendo é que no meio de muitos ramos, ele foi frutífero. Escute isto. O que Deus está dizendo é: no meio de muitos, você tem que ser frutífero. Se eu tivesse a oportunidade de me assentar ao lado de Jacó, eu, Marcos Túlio, perguntaria: Jacó, qual é o segredo de José, para José ser um ramo frutífero? E você vai perceber que Jacó, ele responde esta pergunta. Em Gênesis capítulo 49, versículo 22, Jacó disse: você é um ramo frutífero junto à fonte. Junto aonde? À fonte. Aqui está o porquê José é frutífero em toda a sua história. E José não foi frutífero porque ele foi o filho preferido de Jacó, como muitos pregadores pregam por aí. Sabe por que José foi frutífero? Sabe por que José cresceu? Sabe por que José prosperou? Sabe por que José foi abençoado? Porque Jacó disse: ele estava junto à fonte. E enquanto José está junto à fonte, ele é frutífero. Enquanto José está junto à fonte, ele cresce. Enquanto José está junto à fonte, ele prospera. Enquanto José está junto à fonte, ele é abençoado. Escute isto: enquanto vocês estiverem junto à fonte, o que a terra não fizer por você, a fonte vai fazer. Eu vou repetir: o que a terra não fizer por você, a fonte vai fazer. E tudo que nós precisa é da fonte. E quem sabe nesta manhã, eu estou pregando para pessoas que não têm amigos influentes, mas têm a fonte. Eu estou pregando nesta manhã para pessoas que não têm muito recurso financeiro, mas têm a fonte. Eu estou pregando para pessoas que não têm muita capacidade humana, mas têm a fonte. Eu estou pregando para pessoas que não conseguiu cursar uma faculdade, mas têm a fonte. Eu estou pregando para pessoas que ainda não prega, ainda não canta, mas têm a fonte. E eu quero nesta manhã, diante desta palavra, liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Aquilo que a terra não fizer por você, se você estiver junto à fonte, o céu vai se responsabilizar pela tua vida. Observe que José não está perto da fonte, porque Jacó, ao abençoar José, ele disse: José é um ramo frutífero junto à fonte. E eu gosto dessa palavra junto, pastor Mário, porque vocês hão de concordar comigo que há uma grande diferença de estar perto e estar junto. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que está perto está junto. Nem todo mundo que está perto está junto. No púlpito, muitos estão perto, só não estão juntos. Na banda, muitos estão perto, só não estão juntos. Na igreja, muitos estão perto, mas não estão juntos. Então José é um ramo frutífero junto à fonte, e é por isso que ele era frutífero, porque quem está junto da fonte não precisa mudar de igreja, não precisa mudar de bairro, não precisa mudar de cidade, não precisa mudar de estado, não precisa mudar de país, porque no lugar que Deus te colocou, vai frutificar. Pastor, mas a terra é seca. Mas hoje, a fonte vai jorrar. Então,
Jacó disse: José é um ramo frutífero, junto à fonte. Agora, olha o que Jacó ele vai dizer: os seus ramos avançam sobre os muros. Muro na Bíblia fala de barreira, porque o muro ele nos dá um limite. Até aqui você vai e não vai mais. Porque muro fala daquilo que vem para nos parar. Só que Jacó diz que quando o muro apareceu, quando aquilo que veio para o parar apareceu, sabe o que José fez? Ele avançou sobre os muros. Porque Jacó disse a José: os seus ramos avançam sobre os muros. Agora pensam comigo, se os ramos avançam sobre os muros, quer dizer que José não só deu frutos, ele cresceu. Porque tem pessoas que no intuito de querer crescer, não dá fruto. E muitos no intuito de querer só dar frutos, não cresce. Tem pessoas que crescem, mas não dá frutos. E tem pessoas que dão frutos, mas não crescem. E sabe por que não cresce? Porque quem é acomodado não sai do lugar. Mas quem quer avançar no lugar aonde Deus te colocou, já está crescendo. Eu quero liberar esta palavra para você nesta manhã. A opção é sua. Você decide se vai parar diante dessa barreira ou se vai fazer como José, avançar. Porque quem está junto da fonte não para diante da barreira. Escute isto: o diabo está furioso. Por quê, pastor? Porque eu estou pregando para pessoas que estão enfrentando barreiras na vida e estão dizendo que vai parar, vai largar tudo, vai desistir da chamada, vai entregar o departamento. Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para lhe dizer que quem vai parar é Satanás. Porque a partir de hoje você vai avançar. Você vai avançar. Então, Deus, Ele nos escolheu para avançar em meio às barreiras. Eu estou profetizando aqui nesta manhã que você vai começar a avançar em meio às barreiras. Na sua casa é tempo de avançar. Na sua família é tempo de avançar. No seu ministério é tempo de avançar. Lá no seu trabalho é tempo de avançar. Lá na sua faculdade é tempo de avançar. Lá no seu departamento é tempo de avançar. E eu quero ver qual é o caluniador. Eu quero ver qual é a panelinha que vai impedir de você avançar. Se você estiver junto à fonte, você vai crescer. Você vai avançar. Então José ele é um ramo frutífero. E os seus ramos avançam sobre os muros. Só que Jacó continua. Só que o versículo 23 me dói. Porque eu imagino Jacó com seus olhos cheios de lágrimas, falando para José: os flecheiros lhe dão amargura. Guarde esta frase: José foi o mais sofrido, porém foi o mais honrado. José foi o mais sofrido, mas foi o mais honrado. E eu fiquei pensando, e eu disse: parece que o versículo
está errado. Parece que na transliteração o versículo 23 sofreu uma alteração, porque na ótica humana o versículo 23 deveria ser o versículo 22, e o versículo 22 deveria ser o versículo 23, porque para mim primeiro deveria vir as flechas, para depois Jacó dizer que José é um ramo frutífero. Só que não tem nada de errado aqui, porque na verdade José é um ramo frutífero, e depois os flecheiros lhe dão amargura. Sabe o que Deus falou para mim quando eu estava estudando esse texto? Ninguém lança flecha em quem não frutifica. Ninguém lança flecha em quem não frutifica. Porque enquanto você está frutificando, se prepare para as flechadas. Só que tem um detalhe aqui, e esse detalhe muda todo o contexto. Por quê? Porque Jacó não disse que os flecheiros lhe causam dor. Os flecheiros lhe causam amargura. Pastor Eliezer, uma coisa é sentir dor, outra coisa é sentir amargura. E qual é a diferença da dor para a amargura? É que na dor eu sinto na carne, e a amargura é o que eu sinto na alma. Então as flechadas aqui não causam dor em José, elas causam amargura. Eu perguntei o porquê, e sabe o porquê Jacó disse que José, ao receber flechadas, lhe causam amargura? Porque a flechada que era para vir de fora, ela está vindo de dentro. O que Jacó está dizendo era: quem era para abraçá-lo está lançando flechas. Quem era para amá-lo está lançando flechas. Quem era para estender as mãos está lançando flechas. Quem era para ajudar está lançando flechas. E é por isso que os flecheiros lhe causam amargura e não dor, porque a luta de José não vem de fora, ela vem de dentro. Agora, o porquê que os flecheiros lhe dão amargura? E eu fui para Gênesis capítulo 37. E o primeiro motivo pela qual os flecheiros lhe causam amargura está no capítulo 37, versículo 2, que diz: e essas são as gerações de Jacó. Observe que o texto começa falando de Jacó, mas não termina falando de Jacó, porque diz: e estas são as gerações de Jacó, ponto. E era José da idade de 17 anos, e apacentava as ovelhas de seu pai com seus irmãos. Está na Bíblia. Então sabe por que os flecheiros lhe causam amargura? Porque José, sendo tão jovem, ele poderia estar em casa, ele poderia estar passeando, mas o texto diz que José, ele escolheu estar envolvido com as ovelhas do pai. É por isso que o diabo fica furioso, porque você poderia estar na sua casa nesta manhã, você poderia estar passeando, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui nesta manhã envolvido
com as ovelhas do Pai. O diabo fica furioso quando ele vê aqui nesta manhã você envolvido com as coisas do Pai. Por quê? O flecheiro, ele ama o caluniador. O flecheiro, ele ama o difamador. O flecheiro, ele ama o zombador. O flecheiro, ele ama quem fala mal do pastor. O flecheiro, ele ama quem fala mal do líder. O flecheiro, ele ama quem fala mal da igreja. Mas o flecheiro odeia quem está dizendo nesta manhã: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu escolhi vir nesta manhã para estar envolvido com as ovelhas do Pai. É por isso que te chamam de fanático. Só vive na igreja, mas é porque você escolheu estar envolvido com as ovelhas do Pai. Porque você escolheu estar envolvido com as coisas do Pai. Segundo motivo, porque os flecheiros lhe causam amargura, ainda está no capítulo 37, versículo 2, que diz: e sendo José da idade de 17 anos, e trazia ele uma má fama dos irmãos ao pai. Sabe o que Jacó está dizendo? É que José, ele não se compactua com os erros dos irmãos, porque José tem caráter. José, ele é santo. José, ele vive uma vida íntegra, e isto é santidade. Pastor, o que é santidade? É quando eu vivo uma vida irrepreensível, porque se o pai não gosta, eu não pratico. Porque José, ele poderia ser igual aos irmãos, sim ou não? Mas ele escolheu ser diferente. Tem uma frase de um autor desconhecido que eu gosto muito. Lá fora, as pessoas riem de nós por sermos diferentes, mas nós aqui dentro estamos rindo deles lá fora, porque eles são todos iguais. E em um mundo onde muitos são iguais, Deus nos chamou para fazer a diferença. Então José, ele escolheu ser diferente dos irmãos. E o que Deus está lhe dizendo nesta manhã é: o que importa não é o que as pessoas façam ao seu redor. Pastor, mas estão todos fazendo. Mas você é diferente. É por isso que você não faz. Pastor, mas todos foi. Mas você é diferente. É por isso que você não fez. Então no capítulo 37, versículo 3 diz: ora, Jacó amava mais a José, porque era filho da sua velhice. E por isso, por quê? Porque o pai lhe ama, e lhe deu uma túnica de várias cores. Então o texto começa dizendo que Jacó o ama, e termina dizendo que Jacó lhe deu. Eu fiquei pensando que Deus jamais vai amar alguém sem provar para esse alguém o seu amor. Então todo aquele que Deus ama, Ele dá. E o que Jacó havia dado para José era algo que ninguém havia recebido. Escute isto:
Deus não vai te dar aquilo que Ele já deu para o outro. O que Deus vai te dar, Ele ainda não deu para ninguém. Porque tem a sua medida, tem o seu tamanho, e não cabe mais em ninguém. Então, o que eu estou dizendo nesta manhã é: o que Deus vai te dar aqui nesta manhã é algo que Ele ainda não deu para ninguém. E o que Ele vai te dar nesta manhã vai fazer a diferença na tua casa, vai fazer a diferença na sua família, vai fazer a diferença no seu bairro, vai fazer a diferença na sua cidade, vai fazer a diferença no seu estado. E aonde você chegar, eles vão ver a diferença, por aquilo que Deus te deu nesta manhã. Algo que Ele ainda não deu para ninguém, porque aquilo que Ele vai lhe dar é só teu. Porque quem Deus ama, Ele dá. Isto é tão verdade que João 3,16 diz: e Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas por que Deus deu o seu Filho? Porque quem Ele ama, Ele dá. Então, em Gênesis capítulo 37, versículo 4 e 5, nos diz que tendo José 17 anos, Jacó amava mais a José, e todos os outros filhos o odiaram, e tornaram tão invejosos, que não conseguiam falar como irmãos. E José sonhou um sonho. É por isso que José, ele é diferente. Por quê, pastor? Porque todos os odeiam, eles têm inveja. Só que José, leia a Bíblia, não fala nada, ele sonha. Escutem isso. Podem até odiar você, podem até ter inveja de você, mas quem é diferente, para o inimigo, ele não fala nada, ele sonha. É por isso que os flecheiros lhe dão amargura, porque em Gênesis capítulo 37, versículos, José acordando pela manhã, e não diferente aqui no Ocidente, mas um costume do Oriente Médio, um costume judaico. Pela manhã, se assentava ao redor da mesa, e eles começavam a se lembrar dos grandes feitos que Deus havia feito aos seus pais. Isso aqui me confronta, pastor Mário, porque José sabia que os seus irmãos o odiavam, José sabia que os seus irmãos tinham inveja, mas é por isso que José, ele é diferente, e ele tipifica Cristo, porque ele estava sentado com eles na mesa, e mesa fala de comunhão, sim ou não? Você só chama para se assentar na mesa quem você tem comunhão, porque é comum a gente dizer que quem nos odeia, quem tem inveja de nós, nós temos que nos afastar, mas pela Bíblia, quem é diferente, mesmo se te odiarem, mesmo se tiverem inveja de você,
tem que ter comunhão na mesa. E eu imagino José acordando pela manhã e na mesa queijo e café. E José, ele começa a contar para os seus irmãos que estão reunidos na mesa. E José olha para os seus irmãos e diz: hoje eu tive um sonho. E quem sabe um dos irmãos diz a José: conta aí o seu sonho, José. E ele diz: nós estávamos trabalhando, atando trigo, e de repente os seus feixes se colocaram de pé e se prostravam. Pasmem nesta manhã, José não compreendeu o sonho, mas quem está sentado ouvindo compreende. Então um dos irmãos disse: você será maioral entre nós? Tem certeza? Isso não tem lógica, José, porque se tem um aqui que é maioral, é Rubem, porque ele é o filho primogênito. E eu gosto disso, porque o texto diz que José vai dormir e teve José outro sonho. Sabe o que eu aprendi aqui? É que no dia em que não acreditarem no teu sonho, Deus vai te dar outro sonho. No dia em que não acreditarem no teu sonho, fique tranquilo, Deus vai te dar outro sonho. Só que tem um detalhe. O primeiro sonho, José sonha com as coisas terrenas, porque ele sonha com aquilo que é da terra: feixe, trigo, coisa da terra. Mas por que não acreditam no seu sonho? Porque ele vai dormir e Deus vai dar outro sonho ainda maior. Porque agora ele não sonha com as coisas da terra. O texto diz que ele sonha com as coisas do céu. Porque ele viu estrelas, ele viu o sol e ele viu a lua. E eu preciso dizer isto aqui nesta manhã: fica tranquilo, porque quando alguém não acreditar no teu sonho com as coisas aqui da terra, então sonhe com as coisas do céu. Eu estou dizendo nesta manhã: aumente o nível do teu sonho. Já que ninguém acreditou no teu sonho aqui de baixo, então você vai aumentar o nível do teu sonho, e você vai sonhar com as coisas do alto. 2025 não é ano de sonhar somente com as coisas da terra, é ano também de sonhar com as coisas do alto. Então, se ninguém acreditar no teu sonho, aumente o nível do teu sonho. Quando Jacó diz que José, ele recebe flechadas que lhe causam amargura, escute: de todas as flechadas que José sofreu, a que mais doeu é a que está em Gênesis capítulo 37, versículo 31, que diz que os irmãos vão vender José. Então eles pegam um animal e vão arrancar a túnica que seu pai Jacó havia lhe dado, à força. E eles vão manchar a túnica de José no sangue de um animal, e eles vão vender José. Só que eles precisam voltar para a casa do pai.
E ao voltar para a casa do pai, eles têm que voltar para a casa do pai com alguma notícia, porque o pai vai perguntar: cadê José? Deixa eu lhe dizer algo aqui nesta manhã. Não pense que você é apenas mais um aqui dentro, porque tanto Deus quanto o pastor desta igreja sempre vai sentir a tua falta. Então, os irmãos têm que voltar para casa com alguma notícia, porque o pai vai perguntar: cadê José? Então eles pegam a túnica, mancham no sangue de um animal, e quem lê a Bíblia aqui sabe, e eles voltam para casa, e eles entregam a túnica para Jacó e dizem: veja se não é a túnica do seu filho. E o texto diz que Jacó começou a chorar, dizendo: meu filho José morreu. Então eles pegam a túnica, mancham no sangue do animal e voltam para casa, entregam a túnica para Jacó e dizem: veja se esta não é a túnica do seu filho. Jacó começa a chorar, começa a dizer diante dos seus filhos: José morreu. Te pergunto eu nesta manhã: José morreu? Não. Mas a túnica mostra que ele morreu. E sabe qual que é o problema de Jacó? O problema de Jacó é dar crédito para alguém que suja a túnica. Os irmãos não disseram que José morreu, mas insinuaram através da túnica manchada. E eu preciso dizer isso aqui nesta manhã com muita propriedade. Jacó comete o mesmo erro que a nossa geração comete. Qual? Quando olha para a túnica manchada, diz: morreu. Se fosse eu diria: cadê o corpo? Não, porque se morreu, tem que ter corpo, nem que seja um pedaço. Mas só tem sangue. Porque, escute isso, tem pessoas que, por não gostar de mim, por não gostarem de você, faz questão de manchar a tua túnica e apresenta para algumas pessoas insinuando aquilo que você não é. E fico feliz que isso aqui não aconteceu com vocês, só lá onde a gente mora. É por isso que José tem uma diferença entre seus irmãos. Por quê, pastor? Porque enquanto eles estão falando inverdades a seu respeito, sem os inimigos saberem, eles estão ajudando José a chegar aonde Deus quer que ele chegue. Sem os inimigos saberem, eles estão ajudando a José a chegar aonde Deus quer que ele chegue. Deixa eu lhe dizer algo. O seu inimigo, sem ele saber, ele está te ajudando a você a chegar no lugar aonde Deus quer que você chegue. Agora pensa comigo. Se os irmãos de José não os vende aos ismaelitas, José não chega na casa de Potifar. Se José não chega na casa de Potifar, ele não chega na prisão. Se José não chega diante do copeiro e do padeiro, e através
do copeiro, ele não chega diante de Faraó. E se José não chega diante de Faraó, José nunca teria sido honrado sendo governador do Egito. Olha só, os inimigos, sem saber, estão ajudando a José chegar aonde Deus quer que ele chegue. Glória! Então os inimigos, sem saberem, eles estão ajudando você a chegar onde Deus quer que você chegue, no seu propósito. Então só porque apresentou a túnica manchada, alguém está dizendo, caiu, pecou, errou. E eu lhe digo nesta manhã, cuidado com as túnicas que te apresentam. Mas escute isto, podem até arrancar a túnica de José. Eu quero ver arrancar o sonho que Deus lhe deu. Podem arrancar o que quiser de você, mas eles só não podem arrancar o sonho que Deus te deu. E se preciso for, deixe a túnica, só não deixe de sonhar. Deixe a túnica, só não deixe de sonhar. Porque a túnica, o pai, ele pode até te dar, e os irmãos podem até arrancar, mas o sonho que Deus te deu, ninguém pode arrancar. Pare de se apegar na túnica. Você tem um sonho. Aí você pode me dizer, mas pastor, mas é muito fácil José ser diferente enquanto a promessa não se cumpriu. Sim ou não? Sim. É muito fácil nós sermos diferentes enquanto a promessa não se cumpriu. É muito fácil orar quando a promessa não se cumpriu. É muito fácil jejuar quando a promessa não se cumpriu. É muito fácil consagrar quando a promessa não se cumpriu. É muito fácil não faltar um culto quando a promessa não se cumpriu. É muito fácil nós olharmos para o pastor e dizer estou contigo quando a promessa não se cumpriu. Mas escute isso. Em Gênesis capítulo 42, versículo 6 diz que os irmãos de José vão ao Egito. Por que eles vão ao Egito? Porque houve uma fome na terra onde eles estavam, e eles vão para o Egito em busca de comida. Então nesse tempo José já era governador do Egito. Governador era um cargo que não existia. Mas sabe o que eu aprendi lendo a Bíblia? É que Deus, quando Ele quer honrar alguém, para honrar esse alguém, Deus cria aquilo que não existe, só para te honrar. Porque do nada, Deus pode fazer tudo. No hebraico isso é bara. Bara significa criar a partir do nada. No Egito ainda não tem. Mas Deus, Ele cria aquilo que não existe para honrar José. Então José, ele vai para o Egito e lá ele se torna governador do Egito. E aí no capítulo 46, versículo 8 diz: assim José reconheceu os seus irmãos, todavia eles não o reconheceram. Isso aqui é um problema. E é por isso que José é diferente, sabe por quê? Porque José, ele reconhece até aqueles que não o reconheceram. Sabe por que José é diferente?
Porque em Gênesis capítulo 45, versículo 3 diz, que diante dos irmãos, ele diz, eu sou José. Olhe para cá, José já era governador no Egito, mas diante dos irmãos, ele se apresentou como José. Você poderia me dizer, mas qual é a diferença? A diferença é que José, ele não se apresentou como governador, ele se apresentou como José. Sabe por quê? Melhor do que ter título é ter nome. Melhor do que ter título é ter nome. Ele poderia diante dos irmãos dizer, eu sou governador, eu tenho título, eu tenho uma posição, mas é por isso que José é diferente, porque ele disse, eu sou José, eu tenho nome, porque melhor do que ter título é ter nome. Então, na conversa de José para com seus irmãos, eles não sabiam que ele era José. Eles não sabiam que ele era José. E aí José, na conversa com seus irmãos, algumas coisas começam a acontecer. Por quê? Porque José, ele é diferente de todos os seus irmãos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon, Benjamim. Porque José, ele é humilde. Humilde porque ele poderia se apresentar como governador, e ele se apresentou como José. Você pode perceber, tem muitos lugares por aí que alguém chega com uma posição, e quem está na porta pergunta, qual o seu nome? Não, pastor. Só que antes de ser pastor, eu tenho nome. Antes de ter um título, eu tenho nome. Paulo, o apóstolo, quando ele escreve as suas cartas ou epístolas, você pode observar que ele começa dizendo, Paulo, vírgula, apóstolo. Primeiro nome, depois o título. Porque muitos, no intuito de querer apenas o título, esquece que tem nome. Mas pela Bíblia, Deus honra quem tem nome. E depois, vem o título. Eu sou José. Então José é diferente, sabe por quê? Porque ele é humilde. Aí em Gênesis capítulo 45, versículo 15 diz, então José os abraçou e os beijou. É por isso que José, ele é diferente, porque quem é diferente perdoa. Quem é diferente perdoa. Aí você pode me perguntar, mas como José suportou tudo isso? Aí Gênesis capítulo 49, versículo 24 diz, contudo, permaneceu firme, e seus braços, sustentado pelo Deus de Jacó. Sabe por que você está aqui depois de tudo que você passou? É porque Deus está te sustentando. Deus está te sustentando. Sabe o que Jacó está dizendo? Odiaram José, é verdade. Tiveram inveja de José,
é verdade. José foi traído, é verdade. José foi vendido, é verdade. José foi humilhado, é verdade. Mas como José suportou tudo isso? Porque a mão de Deus o sustentou. Deus te trouxe aqui nesta manhã para lhe dizer: sabe por que você está aqui nesta manhã? Não é por causa da sua oratória, não é por causa da sua retórica, não é por causa da sua homilética, não é por causa da sua hermenêutica, não. Não é por causa da sua casa, não é por causa do seu carro, não é por causa do seu dinheiro, não é por causa do seu canudo, não é por causa da sua faculdade. Você só está de pé porque a mão de Deus é que te sustenta. A mão de Deus é que te sustentou. E Deus está dizendo aqui para você nesta manhã: você vai frutificar, vai crescer, vai avançar, porque é Deus quem te sustenta. É Deus quem te sustenta. Há uma palavra profética para a tua vida nesta manhã. E a palavra profética para a tua vida nesta manhã é esta: fica tranquilo. Podem te odiar, podem ter inveja de você, você pode ser vendido, traído, mas ninguém vai arrancar o sonho que Deus te deu, e ninguém vai impedir de você chegar aonde Deus quer que você chegue. E quando Deus te honrar, todos aqueles que não acreditaram no teu sonho vão ter que ver o que Deus fez e fará na tua vida. Vamos adorar? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Porque enquanto você adora nesta manhã, Deus já está começando a agir na tua vida. Deus já está começando a agir na tua família. Eu quero liberar esta palavra profética aqui nesta manhã. Você vai frutificar, você vai crescer, você vai avançar, porque haverá um tempo de honra de Deus para a tua vida. Haverá um tempo de honra na tua casa. Haverá um tempo de honra na tua família. Se prepara, se prepara. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Você é um ramo frutífero que foi plantado aqui neste lugar. Vai frutificar, vai crescer, vai avançar, porque é Deus que está te sustentando.